Bom dia a todos! Eu aqui, Silvano Silva, com vocês com o Dia a Dia da Política. Eu quero repercutir agora com vocês a volta de atividade dos ministros do STF. E olha que o STF voltou com tudo, é isso aí, pessoal. O STF voltou com tudo, atrapalhando o governo e se protegendo cada vez mais. Agora o STF é conhecido como os intocáveis. E você sabe por quê? Se prepare que eu vou te contar agora, porque o Alexandre de Moraes ontem tomou algumas decisões que deixou os ministros do STF intocáveis. Ninguém pode os investigar, ninguém pode ver suas contas, o compartilhamento de COAF, de Receita Federal. Eles agora estão acima de qualquer ser mortal desse nosso Brasil varonil. Vem comigo que eu vou contar isso para você agora. O STF, como todos nós sabemos, estava no período de recesso, né? Recesso de férias, no período de julho, e enquanto isso estava de frente o ministro, que é o presidente, Dias Toffoli. Dias Toffoli que tomou algumas decisões que irritou o Brasil. Várias decisões de Dias Toffoli nesse período irritou demais o Brasil. A decisão suspendendo praticamente as atividades de compartilhamento do COAF, que atrapalhou diversas investigações. Eu já fiz aqui algumas coisas sobre os efeitos da decisão do Dias Toffoli, que vai até questões como a OCDE, atrapalha o Brasil na entrada da OCDE. E depois Dias Toffoli tomou mais uma decisão determinando que o Brasil deveria abastecer os navios iranianos, algo que também irritou muito a Petrobras e o Brasil, porque isso pode trazer sanções para o Brasil, né? Tudo ainda pode ainda acontecer. Então o que acontece, senhores? Ontem, dia 1º de agosto, o STF voltou. E voltou com tudo. Quando nós brasileiros esperávamos, ou esperamos ainda, que o STF foque no povo, tome decisões voltadas para o bem do Brasil, eles continuam tomando decisões em causa própria. Ontem houve algumas decisões do STF. Como vocês sabem, o ministro Barroso recebeu, vai ficar responsável pela interpelação do presidente da OAB sobre a questão do seu pai, né, que sai em todos os jornais, que ele diz que quando o presidente Bolsonaro citou o nome do seu pai, ele até chorou. Oh, meu Deus do céu. O Felipe Santa Cruz até chorou, dizer que quando o presidente Bolsonaro citou o nome do seu pai. Disse que se sentiu muito constrangido. Então se prepare aí, porque o teatro é grande. Então Barroso pediu de Bolsonaro que se explique sobre isso, né? Para isso aí o STF é rápido, corre para atender pedidos dos parceiros da OAB. Vamos que vamos. Então o que acontece? O STF ontem julgou também a MP do presidente Bolsonaro sobre a questão das demarcações em terras indígenas, que havia aí uma batalha, né, entre o Planalto e o Congresso, né? Mas acabou que o STF acabou dando vitória ao Congresso, a visão do Congresso. E acabou voltando a decisão do presidente Bolsonaro. Bolsonaro até disse hoje que tudo bem, que ele não deveria ter reeditado a MP, mas tá tudo ok. Mas o que bombou ontem mesmo, que está todo mundo aqui perturbado e no Brasil constrangido, porque há um constrangimento no Brasil, foi a decisão do STF, pessoal. A decisão do STF de tomar decisões em causa própria. Como vocês sabem, ontem saiu um vazamento, anteontem saiu um vazamento do The Intercept, o novo vazamento, dizendo que Deltan Dallagnol tinha pedido informações sobre Dias Toffoli. Ou seja, o The Intercept dando a entender que Deltan estava investigando ministros do STF. O que não é verdade. Deltan já respondeu sobre isso, que é verdade, e que o The Intercept fez uma montagem de texto pegando coisas fora do contexto. E eles são muito bons em fazer isso, em criar mentiras. The Intercept é ótimo nisso. Mas o que surpreendeu ontem todo mundo foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Como vocês sabem, havia uma investigação da Receita Federal numa lista de 133 nomes de servidores do Judiciário que estavam sendo investigados, que foram pegos em movimentação da Receita e em movimentação do COAF. Entre esses investigados estava o ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes estava entre esses 133. E estava também a esposa do Dias Toffoli, Roberta Rangel. Se não me engano, também estava a esposa do Gilmar Mendes também. Então havia vários nomes fortes aqui, nomes de pessoas poderosas.
E ontem a decisão do Alexandre de Moraes foi de sustar qualquer investigação de qualquer pessoa que esteja envolvido no Supremo. Ou seja, o Alexandre de Moraes disse que o Supremo é intocável, investigável, não comete erros, está acima do bem e do mal. São deuses no Brasil. Gente, absurdo, absurdo e absurdo o que o Alexandre de Moraes fez no dia de ontem. Eu vou passar um pouquinho aqui para vocês da notícia, diretamente até do Correio Brasiliense, que diz assim, ó: no primeiro dia de atividade do Supremo Tribunal Federal, nesse segundo semestre, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de qualquer procedimento investigatório em curso na Receita Federal que possa ter como alvo integrante da corte. Ou seja, a decisão do Alexandre de Moraes foi para fazer uma blindagem em torno de qualquer integrante da corte. Indica também que pessoas envolvidas, ou seja, mulheres e parentes. A decisão dele saiu no mesmo dia em que o site The Intercept publicou reportagem relatando que pelo menos 2 ministros da corte teriam sido alvo de investigação informal realizada por procuradores da República. De acordo com mensagens hackeadas publicadas pelo site, o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, solicitou informações financeiras sobre o presidente da corte, Dias Toffoli, para procuradores de Brasília. Essa informação já foi desmentida pelo Deltan. Deltan disse que foi uma montagem, ele nunca perguntou, isso nunca aconteceu. Estão pegando informações, pegando conversas desconexas e criando interpretações próprias em cima, né? E o The Intercept continua fazendo as suas fofoquinhas. A decisão de Moraes abrange um total, olha só, de 133 contribuintes, entre eles o ministro Gilmar Mendes, a advogada Roberta Rangel, mulher de Toffoli. A determinação ocorreu no âmbito do inquérito aberto no ano passado para apurar fake news, ameaças e outros ataques contra o Supremo. Para suspender as ações, Moraes indica que estão presentes graves indícios de ilegalidade no direcionamento de apurações em andamento. Além disso, ele decidiu pelo afastamento temporário de 2 servidores da Receita Federal por indevida quebra de sigilo, noticiado em procedimento administrativo disciplinar. Ou seja, a função da Receita e do COAF também era, vendo alguma irregularidade financeira, passar essas informações. O compartilhamento acontecia normalmente com o MP, com o MPF, né? E aí eles pegariam essas informações e abriria uma investigação se fosse comprovado alguma coisa grave. Ou seja, o que o Moraes está fazendo aqui? O Alexandre de Moraes está, na verdade, criminalizando uma ação devida de agentes públicos, que é o quê? Ver se existe alguma ilegalidade em movimentações financeiras. Gente, é absurdo o que a Suprema Corte está fazendo. É uma decisão em causa própria. Ele está tomando decisões em defesa de si mesmo, dos seus interesses e em interesse dos seus companheiros da Suprema Corte. Isso é absurdo no Brasil, não se viu isso no Brasil. Nós estamos vendo um dos períodos mais tristes da Suprema Corte no Brasil, em que a Suprema Corte se protege para não cair em investigações. Então, não tem outro lado para correr, senão se nos unirmos agora a Janaína Pascoal e pedimos o impeachment de Dias Toffoli e pressionar o STF para que eles entendam, eles não estão acima do bem e do mal, eles não são intocáveis, eles são pessoas. E se eles erraram, eles precisam ser julgados pela lei também, ok? Continuando, no documento o ministro afirma que as diligências devem ser suspensas, considerando que são claros indícios de desvio de finalidade na apuração da Receita Federal, que sem critério objetivo de seleção, pretendeu, de forma oblíqua e ilegal, investigar diversos agentes públicos, inclusive autoridades do Poder Judiciário, incluído o ministro do Supremo Tribunal Federal, sem que houvesse, repita-se, qualquer indício de irregularidade por parte desse contribuinte. A Receita informou que dará rigoroso e integral cumprimento à decisão judicial. Também nessa quinta-feira, o secretário do órgão, Marco Sintra, determinou a suspensão imediata de diversos procedimentos, ou seja, parou. O Marco Sintra, responsável, né, e outros lá de dentro, eles pararam toda a investigação. E o que acontece? Não há, Alexandre de Moraes, não há nenhuma indício. A mulher do Dias Toffoli, a esposa do Dias Toffoli, durante anos fez transferência todo mês de R$100 mil para a conta do Dias Toffoli, né? Recebimentos de dinheiro de pessoas investigadas na Operação Lava Jato. Não há indícios de ilegalidade nisso tudo? Pelo amor de Deus. São absurdos atrás de absurdos que estão acontecendo na Suprema Corte. Olha só,
Ao chegar à corte nessa quinta-feira para iniciar o trabalho do semestre, olha aí o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes destacou que o judiciário está impactado. Abre aspas, ele disse: é a maior crise que se abateu sobre o aparato judicial do Brasil desde a redemocratização. A Justiça Federal está com seu prestígio muito abalado. E a Procuradoria-Geral da República está com seu prestígio muito abalado, frisou. Disse o Gilmar Mendes. Então o Gilmar Mendes está adorando, né, tudo que está acontecendo, porque isso é tudo fruto de combinações por debaixo do pano. Eu te protejo hoje, você me protege amanhã, eu vou te dar uma força aqui e você me dá uma força amanhã. Eu vou ser sincero com vocês. Vou abrir o jogo aqui com vocês. Mediante o que nós estamos vendo, a forma como Alexandre de Moraes, como Dias Toffoli, como Gilmar Mendes voltam com essa força, esse grupinho está dando total atenção às informações dadas pelo Intercept, defendendo como se fosse verdade. Porque foi assim a ação ontem do Alexandre de Moraes, baseada nas informações do The Intercept. Se é fato que isso está acontecendo, então se preparem, porque vem ataque aí para cima de Sérgio Moro, vem ataque aí para cima da Operação Lava Jato. Então devemos estar preparados, porque tudo indica que a pancadaria vai ser forte para cima do nosso juiz, do nosso super-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Esse pessoal da Suprema Corte não quer Sérgio Moro, não quer justiça, não quer investigação. Porque quanto mais se investiga, como eu disse para você, Gilmar Mendes protege, né, pessoas que são investigadas que podem o delatar. Dias Toffoli, da mesma forma, foi citada na Operação Lava Jato. Então, como é que pessoas citadas na Operação Lava Jato podem tomar decisões em cima da Operação Lava Jato? Ou que vão impactar a Operação Lava Jato? Isso é inconcebível, isso é errado. Mas no nosso Brasil acontece esse tipo de coisa. Então vamos torcer muito aí, né, e vamos pôr pressão. Se for necessário acontecer mais uma manifestação, se for necessário o povo ir para a rua, gente, vamos ter que ir para a rua. Mas não podemos aceitar como normalidade, como algo comum, isso que está acontecendo. O que o Alexandre de Moraes está fazendo, ele está acumulando uma série de funções. Ele está sendo o ministro da Suprema Corte, ele está sendo um juiz, ele está sendo um advogado, ele está acumulando uma série de funções. Para fazer o quê? Para agir em causa própria. Isso é inconcebível. Ninguém é intocável. Ninguém dentro da República está acima do bem e do mal. Nem mesmo ministros da Suprema Corte. Segundo a Constituição do Brasil, se um ministro da Suprema Corte ele incorrer em erro, qualquer cidadão do Brasil pode entrar com pedido no Senado de impeachment desse ministro. E aí vai ser analisado pelos senadores para entender se ele cometeu algum erro. E aí pode ser pelo Senado, ele pode ser impeachmentado. O Senado tem o poder de impeachment o ministro do STF. Mas por que esse poder não é usado? Porque existe aí uma promiscuidade entre o Senado e o STF. O Davi Alcolumbre teve todas as suas investigações suspensas agora pela Rosa Weber. Rosa Weber tomou uma decisão que assustou todas as investigações em cima do Davi Alcolumbre. Ou seja, eu lavo a sua mão, você lava a minha, uma mão lava a outra, eu protejo os crimes do Senado, o Senado não abre nenhum impeachment contra o STF e assim vamos juntos nessa bagunça que é o judiciário do Brasil. Pelo amor de Deus, chegou a hora de darmos um basta. Eu estou na torcida. Janaína Pascoal, deputada federal, deputada estadual pelo estado de São Paulo. Janaína Pascoal entrou com pedido de impeachment do Dias Toffoli, um pedido muito bem embasado, né? E eu acho que esse pedido deve correr, devemos botar pressão para que seja impeachmentado ministros do STF, sim. Não são intocáveis, não são acima do bem e do mal, não são incorruptíveis, não são deuses, são humanos, erram, falham e precisam serem julgados e, se necessário, condenados pelos erros que cometem também. Então tamo junto, pessoal. Qualquer nova informação estarei trazendo para vocês. Não esqueça, olha bem aí, ó, não esqueça de se inscrever no canal, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça também de assistir os nossos outros vídeos e não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E não esqueça de deixar a curtida, lembra da curtida. Tamo juntos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o nosso Brasil.